Vitorioso és, aleluia. Vitoriosos somos também, né? Nele, no Senhor, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então, hoje nós vamos falar de um tema, né? Maravilhoso, falar de Jesus, né? A única esperança para este mundo, a única esperança para a nossa vida, a única solução é Jesus. Não tem jeito, né? A gente sabe que nós temos uma solução, nós temos uma esperança, e essa esperança é Jesus. E eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje, porque muitas vezes a gente sai procurando tanta coisa, né? Tanta solução em tantas coisas, e acaba que a gente não acha, fica frustrado, fica infeliz. E por quê? Porque, na verdade, realmente, só o Senhor Jesus pode ter o que a gente procura. Senhor, nessa noite, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E nós pedimos que o Senhor realmente venha falar conosco. Espírito Santo, venha ministrar em nosso coração. Fala, ilumina nossa mente. Nós precisamos de Ti. Tenha liberdade de falar em nossa alma. Tenha liberdade de ministrar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queria que ler com vocês Mateus 11. Vamos ler do 22 ao 21. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias. Amados, essas palavras são de Jesus. E na verdade ele está fazendo um convite. Ele convida quem? Ele convida aquela pessoa que está cansada e oprimida. Então ele diz: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido. E eu farei o quê? E eu vos aliviarei. E eu te darei descanso. E é o que a gente tem visto? A gente tem visto uma geração de pessoas oprimidas, de pessoas cansadas, sobrecarregadas. E talvez você que entrou aqui nessa noite esteja assim, se sentindo oprimido, sobrecarregado, cansado, não é? E o Senhor está te fazendo esse convite hoje. Vinde a mim. Eu posso aliviar esse cansaço seu, eu posso aliviar. Sabe, às vezes a gente se sente tão cansado e a gente pensa que esse cansaço é físico. Mas muitas vezes o nosso cansaço é muito mais mental, muito mais emocional, espiritual do que físico. Por quê? Porque a nossa alma que está pesada, é o nosso espírito que está oprimido, e aí a pessoa fica naquele cansaço, e não é um cansaço só físico. Às vezes você trabalhou muito, às vezes nem trabalhou tanto, mas aquele cansaço. E o Senhor está falando isso para você. Por que Ele fala isso? Porque Ele pode realmente nos dar esse refrigério. Isso acontece muito comigo. Às vezes na sexta-feira que nós temos vigília, falar em vigília, essa sexta-feira agora seria a vigília, né? Que é sempre a primeira sexta-feira do mês. Então vai ficar para outra sexta, né? Por causa do acampamento das crianças. Então a nossa vigília será na outra sexta, ok? E então o que acontece? Às vezes eu fico no consultório, né, até 7h30, geralmente eu atendo até às 19h30, e eu venho direto aqui para a igreja. E eu venho direto para a igreja. Então às vezes estou muito cansada, fisicamente falando, né? E aí a hora que eu chego aqui, gente, é incrível, quando a gente começa a louvar, adorar, orar. A hora que eu saio daqui meia-noite, eu estou assim, super tranquila, super aliviada, super assim, como se eu não tivesse cansada nem um pouco, aquele cansaço foi embora. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos renova, porque o Senhor nos renova. Isso é incrível como Ele faz isso, né? E às vezes a gente fala assim: hoje eu não vou na igreja não, porque estou muito cansado. Tem muita gente que fala isso, né? Hoje eu não vou na igreja não. Às vezes eu pergunto: por que você não foi na igreja? Não fui não, eu cheguei, estava até querendo ir, mas cheguei, estava tão cansado e eu não fui. Engano seu. Sabe por quê? Você vai ficar em casa, você vai ficar mais cansado. Quando você vem para a igreja, quando você busca o Senhor, quando você o busca, você vai ficar mais descansado. Porque Ele diz: vinde a mim e eu te darei descanso. E essa palavra é verdade, essa palavra é real. Eu experimento isso na minha vida todos os dias. E eu convido você a experienciar isso também. Então,
Amados, o que a gente percebe? Que há uma degradação na humanidade, que há um sofrimento, e esse sofrimento ele é geral, não é? As pessoas estão oprimidas emocionalmente, as pessoas estão se sentindo destruídas moralmente, emocionalmente, espiritualmente, e somente Jesus pode dar alívio para tudo isso. A gente tem visto que uma das doenças que mais tem castigado as pessoas nos últimos tempos é o quê? A depressão, a ansiedade. Como as pessoas têm sofrido de ansiedade, de depressão, de consumismo. As pessoas começam a comprar até mesmo para aliviar um pouco a dor, não é? Tanta cansaço, não é? E isso não resolve. Às vezes vai no médico, toma uma medicação, faz uma psicoterapia, dá uma aliviada. Mas não tem uma cura mesmo. Muitas vezes não tem aquela cura. Por quê? Porque realmente precisa de uma libertação. Por isso que às vezes eu falo que quando a pessoa faz uma psicoterapia com uma pessoa que não é cristã, ou mesmo que não trabalha na área de libertação, fica incompleta, porque nós somos alma, corpo e espírito. Então nós precisamos também acompanhar o espiritual. O espírito também precisa ser liberto, porque também fica escravizado, né? Precisamos trabalhar a alma, o corpo e o espírito. E somente Jesus trabalha, né? O espírito. E também o corpo, e também a alma, né? Ele que nos cura. Ele que nos dá força. Então eu queria colocar aqui, é em Jesus que nós vamos ter essa completa libertação. E qual é a primeira libertação que nós precisamos ter? Que Ele pode fazer, e só Ele pode fazer, irmãos. É a libertação do pecado. Essa é a primeira libertação. Por quê? Porque se nós não formos libertos do pecado, nós não vamos ser libertos de mais nada. Porque o pecado é a origem de tudo. Foi lá no Jardim do Éden, foi lá em Gênesis, que o homem pecando, ele atraiu toda essa maldição que aconteceu sobre a terra. A mulher foi amaldiçoada, não é? O homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E é quando a gente desobedece a Deus, é a nossa vida, né? A gente faz as coisas erradas, a gente quebra princípios da palavra. E é através dessa quebra de princípio, vendo essa vida pecaminosa, que a gente atrai as coisas erradas. Vocês podem observar que quando você começa... Oi, esse está melhor. Então, perdi o que eu estava falando. Olha aí o que eu estava falando. Deixa eu ver se vocês estão... Hã? Eu estava falando do pecado, amém. Ainda bem que vocês estão atentos, né? Glória a Deus. Então, eu estava falando assim, quando a gente começa a desandar, eu queria lembrar a palavra. Quando a gente começa a desandar com Deus, as coisas começam a desandar na vida da gente. Já percebeu isso? Não é verdade? Quer ver? Observa. Começa a desandar com Deus, as coisas começam a desandar também. É desse jeitinho. Por quê? Porque o inimigo começa a achar brecha na nossa vida e ele começa a entrar para começar a nos roubar, nos destruir, porque abre brechas, não é? Então a gente percebe que somente o Senhor pode nos livrar. Houve um pecado, houve uma destruição. Quer ver? Eu queria que a gente lesse lá Romanos 3, do 23 ao 25, quando mostra bem claro isso, não é? Romanos 3, do 23 ao 25, fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Amém. Então, amados, o que fala aí? Que todos pecaram, foram destituídos da graça de Deus, mas o Senhor, na sua misericórdia, pela sua graça, nos deu o quê? Ele nos deu salvação. Ele entrou lá para pagar por nós. Então, é através dele que nós vamos ter essa libertação. É através dele que nós vamos ser salvos. Por quê? Porque nós ficamos contaminados. Porque nós ficamos perdidos. O homem se perdeu. Vamos ver lá em Gênesis, quando aconteceu isso. Gênesis 3, do 9 ao 19, mostra essa queda, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, irmãos, olha o que aconteceu ali. Tudo. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Tá bom até aí. Então, irmãos, olha só. Como foi terrível. Por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, já nasceu aí o problema do marido e da mulher. Vocês viram aí? Já começou a encrenca marido e mulher. O marido acusando a mulher já acusando o marido. Já começou uma desavença ali. E começou a desobediência. E por causa dessa desobediência veio o quê? Veio a maldição sobre toda a terra. E ali tudo começou, né? Dar errado. E a terra, o que aconteceu? Ela se corrompeu. Ela se corrompeu. E hoje nós estamos aí vendo jovens, né? Tão jovens, já perdidos. A gente vê, a gente passa na rua, não sei se vocês observam. Eu observo muito porque isso dói no meu coração, sabe? Ver a crianças, né, de rua, crianças morando na rua, jovens, né? Esse problema de drogas, o quanto que aumentou essa questão de droga. Tantas pessoas na rua usando droga, tantos jovens morando na rua. Quantas garotas pequenas, jovens se prostituindo. Bem jovenzinha, não é? E as cadeias? Amados, existe um mundo paralelo ao nosso, que a gente às vezes não visita, que às vezes a gente não conhece. Eu acho que talvez a gente precisasse visitar estes lugares. Eu fui visitar uma vez ali uma casa, um manicômio, né? Ele é bem grande. E eu estive lá fazer uma visita para um jovem, e eu fiquei assim, muito impactada ali naquele lugar, pelo tanto de jovens que tinham internado ali, né? Pessoas completamente loucas, completamente com problemas seríssimos mesmo de loucura, e pessoas de toda a idade, mas tinham muitos jovens. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que trouxe, né, tantas pessoas aqui com esse problema? Um mundo, né, um hospital, né, psiquiátrico cheio de pessoas internadas. Se você for visitar uma cadeia, você vai ver que aquela cadeia está cheia de pessoas ali também, né? Lotada. E a maioria são pessoas jovens. Jovens porque estão envolvidos no crime. Se você vai nas ruas e passa nas ruas, você pode observar aí. A maioria desse pessoal pedinte, pessoal que está envolvido também com drogas, são pessoas jovens. Então a gente observa que o mundo está perdido. E aí a gente vê a política, o governo, né, que poderia fazer alguma coisa, está o quê? Corrompido. Que não se preocupa, uma política que não se preocupa com o bem-estar da população, da sociedade. E a gente vê que está tudo corrompido. Uma sociedade o quê? Corrompida. O homem está doente, está mal. Está ruim, não tem mais compaixão, se tornou egoísta, né? Se tornou mesquinho. As pessoas não querem ajudar o outro. Você pode observar, a pessoa tem tanto dinheiro, esse político mesmo. Eu fico pensando, para que eles querem roubar, gente? Mais dinheiro que eles já têm. Mas não procura ajudar alguém, ninguém quer ajudar ninguém, cada vez mais egoísta, né? Um egoísmo terrível. Lá em Romanos 8, 22, 25, fala, né? Desse estado da terra, olha só. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o que fala desse estado de
animosidade, de destruição, de angústia, de aflição que o mundo, que essa geração vive, mas que nós esperamos ansiosamente, não é? Tem um versículo antes que fala que espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, pela ação de Deus, pela salvação. Irmãos, mas como isso vai acontecer? Somente com o governo de Deus, com o governo de Cristo. Como que nós vamos poder viver isso aí? A partir de quando nós nos libertarmos do pecado. Porque o que traz toda essa maldição? O que faz essa ação demoníaca sobre a terra? É o pecado. Essa ação de demônio sobre a terra é simplesmente o pecado. Nós estamos vivendo um momento no Brasil, por exemplo, que está muito pesado. Eu não sei se vocês estão observando. Vocês estão observando isso? Está muito pesado. Quem trabalha em área de libertação tem visto isso. Está muito pesado, está oprimido, está um peso espiritual. Por quê? Porque nós temos governantes, muitos governantes que estão ligados à bruxaria. E são autoridade espiritual sobre a nação. Então o espírito da bruxaria foi liberado no país. E então isso está dando legalidade. Bruxaria nas esquinas, vocês passam aí, pode observar. Nas encruzilhadas aqui do setor oeste, pode observar, obra de bruxaria por todo mundo é lugar. Cemitério, você vai andando aí, tem obra de bruxaria. Agora mesmo aí, passagem do ano, várias oferendas jogadas lá para Iemanjá nas águas. Então, todas essas coisas aí, depois vem as enchentes, vem esse tanto de mortes, assassinatos. E isso, irmãos, são oferendas que o próprio diabo requer, desses sacrifícios que são feitos. E as pessoas vão ficando assim com aquela opressão, é pesado. Porque a palavra de Deus fala que feliz é a nação cujo governo é o quê? Cujo Deus é o Senhor. Então, quando você tem um governante, ele é autoridade espiritual sobre você tudo aquilo que está sobre você, traz alguma coisa, você está debaixo daquilo. Por isso que é importante a gente entender, eu estou debaixo de qual governo? Estou debaixo, aquele governo sobre mim, ele tem o que sobre ele? A bênção de Deus ou a maldição? Ele está sobre o governo de Deus ou ele está sobre o governo de Satanás? Então a gente percebe que está um peso, se a gente tem orado, jejuado, e tem percebido claramente um índice de pessoas doentes, de acidentes de carro, de morte, de estupros, né? Muita coisa acontecendo, ruim, muita coisa acontecendo. Isso não é por acaso, né? E como que a gente pode sair disso, né? Como que a gente pode fazer assim? Vamos pensar como a gente pode fazer isso, irmãos. Só há uma maneira, nos voltando para Jesus, atendendo esse convite que ele fez, vinde a mim, porque ele pode nos libertar. Aqui fala, né? Lá em João 8:32 fala, vamos ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade, irmão? A verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a própria verdade. Eu andava na mentira, você andava na mentira. Muitas pessoas que às vezes andam aí buscando a bruxaria, a feitiçaria, não é nem porque elas querem, achando que é errado, elas acham que é certo. E elas buscam ali porque elas pensam que aquilo ali que é bom para elas. E acreditam naquilo ali, mas elas não sabem que aquilo ali, em vez de estar ajudando, está amarrando a vida delas. É um engano tão grande, é um equívoco, né? Eu não sei se vocês sabem, na Índia, eles fazem uma procissão lá, buscando a riqueza, tem uma procissão, e eles fazem uma adoração e uma procissão à deusa da pobreza, buscando a riqueza. Como é que vai buscar a riqueza, fazendo adoração e uma procissão para a deusa da pobreza? Imagina, só aí já é estranho, não é? Mas eles fazem. Então há um equívoco, há um engano, não é? Que a gente busca isso aí. Mas aí nós temos que conhecer a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele é a verdade. E à medida que você conhece Jesus, que você se aproxima dele, ele vai te mostrando, ele vai clareando, ele vai vendo. Você vai percebendo. Por quê? Porque além dele ser a verdade, ele é o quê? Ele é luz. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então a luz, se você está em trevas, ele chega, ele clareia, ele ilumina. E você então, ele é o pão, não é? Quando você chega, você está com fome, você se alimenta dele, ele é o pão. Então você come daquele pão. E você então vai ficando o quê? Saciado. E é preciso, lá em João 8:36, fala também, né? João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É preciso que seja liberto pelo Filho. O Filho precisa te libertar.
Às vezes a gente pensa que foi liberto e não foi. Às vezes a gente busca uma libertação e faz uma vontade própria. Sabe aquele propósito que você faz? Eu não quero, eu vou deixar de fumar, ou eu vou fazer uma tal coisa, mas em você. Aí passa uns dias, você já voltou. Por quê? Porque você não foi verdadeiramente liberto. Busque, aproxima de Jesus, busque essa libertação para você ver. Mas é uma libertação mesmo, em Jesus, é em Jesus. É uma experiência que você tem que ter com Jesus, para você ver. Às vezes a gente fica... eu dei uma palavra aqui que não foi ao ar. Na quinta-feira passada nós tivemos um problema com o YouTube. Muitas pessoas ficaram querendo ouvir essa palavra. Mas a Soraya gravou no celular dela e a minha filha vai editar e nós vamos colocar no YouTube para que as pessoas vejam. Uma palavra muito importante na área de libertação, né? Que é o perigo de você não manter-se firme depois da libertação. Que é exatamente isso. Por quê? Porque você não está forte, porque você não se mantém firme. E a palavra do Senhor diz que para a liberdade foi que Cristo te libertou. Portanto, permanecei firme. Permanecei firme. E não se deixe novamente colocar debaixo de um jugo de escravidão. É isso que a palavra do Senhor diz. Mas quando nós não somos verdadeiramente libertos, a gente deixa. Vem a tentação e a gente cai. E, mano, quando eu deixei de beber, assim, no início da minha conversão, às vezes eu ia nas festas, eu ficava com vontade de beber, dava vontade de beber, e sim, era uma fraqueza. E ainda estava naquele processo de libertação. Mas depois que eu realmente fui liberto, eu não tenho vontade de beber mais. Às vezes eu passo nos bares, eu vejo o pessoal bebendo, aquela bebedice, porque a minha família é uma família de pessoal que bebe muito. Sempre foi. E eu chego ali, vejo aquele povo bebendo, porque era assim, noite e dia bebendo. Nossa, o Carlos que eu digo, o Carlos sofreu com isso. Porque o Carlos nunca gostou de bebida, né? E eu gostava, né? Quando ele me conheceu, eu estava, né? Já desviado da igreja. Então, gente, era terrível. Hoje eu olho ali, eu fiquei com dó, sabe? Eu fico com dó daquele povo, bebe aquela bebedice, aquele som alto, põe aquele somzão na caminhoneta, aquilo me incomoda. Por quê? Porque eu fui verdadeiramente liberta. Eu já fumei quando era adolescente. Hoje eu não aguento a pessoa fumar perto de mim. Eu não aguento, para mim não cheira fedor de cigarro. Eu não aguento. A pessoa ficar fumando perto de mim, eu não suporto cigarro mais. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não foi verdadeiramente livre, precisa de ser. Precisa buscar Jesus para você ser livre. Verdadeiramente, porque Ele vai te libertar. Efésios 2, 1, 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós andávamos assim, sem vida, mortos, mas a palavra do Senhor diz que Ele nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Porque Ele é vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é vida, Ele nos dá vida. Irmão, só Ele pode nos dar vida. É o que eu estava falando para vocês. Muitas vezes a gente anda, não sei se vocês observaram, principalmente ali na Avenida Paranaíba, aquele pessoal drogado, aqueles travesti, parece um zumbi. Eles andam literalmente, já viu? Drogado assim, andando assim, ó, parecendo um zumbi. As pessoas. Você fica com dó de como estão o estágio dessas pessoas. Então, nessa noite, o Senhor está te convidando a se colocar e se libertar. Como que a gente se liberta do pecado? Só tem uma forma de nos libertarmos do pecado, irmão, nos arrependendo. Chegar ao Senhor, verdadeiramente em arrependimento e pedir perdão. Reconhecer, sabe, a nossa pequenez. Reconhecer que temos sido falhos. Reconhecer que precisamos dEle. Reconhecer que sem Ele a gente não consegue. Reconhecer que somos impotentes. Primeiro passo dos alcoólatras anônimos, dos narcóticos anônimos, é o primeiro passo para todos, eu acho. Reconhecer que somos impotentes diante do pecado. E que sem Ele, segundo passo, não conseguimos nada, porque nós não damos conta. Às vezes nós fazemos um propósito, já viu? Faz um propósito, tem um desejo, mas não vai para frente. Por quê? Porque nós precisamos do Senhor. É Ele que nos dá força para fazer. Então, nessa noite, é uma noite de santa ceia. Se arrependa, busque o Senhor, peça perdão. Peça para o Senhor, o Espírito Santo de Deus me mostra onde eu estou sendo falho, aonde eu estou negligenciando a Tua palavra, onde eu estou quebrando princípio, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E busque do Senhor essa libertação.
Busque essa libertação nessa noite do pecado. Jesus morreu naquela cruz para nos libertar, irmãos, do pecado. Senão ele não teria nos libertado. Um dia eu estava conversando com uma adolescente que é cristã, nasceu na igreja, e ela estava falando para mim, mas não tem nada viver no pecado. Eu não acho que a gente vai para o inferno porque a gente peca, porque a gente vive no pecado. Então, ou seja, é a supergraça. O Bruno está falando sobre isso na escola bíblica, né? Então, eu falei para ela, então por que Jesus veio na cruz e morreu? Para quê, então? Não teria vindo. Se você pode ficar pecando e pecando, Jesus não teria vindo e morrido naquela cruz. Não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, tinha? Ele veio, morreu naquela cruz, irmãos, para me libertar e para te libertar do pecado. Graça é isso, é o poder dele para me fazer forte e me dar poder de eu não ser mais escrava do pecado. De eu não continuar mais sendo escrava. Eu tenho o poder em Cristo de não ser mais escrava. Dizer não. Quinta-feira a gente cantou aqui, né, Rodrigo, a música que fala do pecado, né? Porque o pecado, a tentação nos assedia todo dia, nós somos chamados para pecar. Mas eu escolho Deus. A música diz, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Escolha Deus. Escolha Deus. Nessa noite. E a segunda coisa que o Senhor nos liberta, que Jesus nos liberta, que Ele pode nos libertar, irmãos, é exatamente das feridas da alma, da dor da nossa alma, da tristeza, não é? Da angústia. Nós temos vivido aqui no sábado, feito os grupos, né, de terapia, os grupos, né, do grupo Getsemane, e tem sido tão lindo, irmãos, como é maravilhoso. A gente, né, está trabalhando aqui, de repente a gente começa a falar da infância, de alguns traumas que a gente sofreu quando pequeno, quando criança. Vamos lá mesmo atrás, né? E a gente vê quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas. Dói, né? Aquela dor tão grande. A gente percebe que muitas vezes a pessoa já está grande, mas na hora que a gente vai fazer alguma dinâmica, a gente vê que ela ainda está tão pequena. Às vezes está com 4 anos, 5 anos, 3 anos, tão regredida por causa de situações que não foram resolvidas. Mas Jesus vem, né? E Ele cura, Ele liberta, Ele abraça, Ele te acolhe e Ele te diz, você é especial. Você é importante, porque talvez a vida inteira você ouviu que você não era importante, que você era feio, que você era feia, né? Que você não valia nada, que você foi abandonado, né? Você foi rejeitado, você foi preterido às vezes em relação a algum irmão, alguma irmã, foi criado na pobreza, na miséria, via, né, as pessoas ganhando presente e você não ganhava. Então era uma dor profunda que você não conseguia compreender e entender isso tudo. E aí de repente você vê Jesus ali te abraçando, dizendo, estou aqui, eu te amo. Apesar de você nunca ter visto, eu cuido de você. Eu tive essa experiência muito forte relacionada com meu pai e com minha mãe, né, que eu tive problema muito sério com a minha mãe. E com meu pai, a questão do abandono, né, do meu pai, que foi muito grande, o desejo que eu tinha de tê-lo comigo, né, e nunca tinha aquela questão que eu ficava esperando ele nos meus aniversários, e ele não aparecia, 4 aninhos, esperava, 10, 15, meu pai nunca vinha nos aniversários, e aquele sentimento de que você não tem pai, as crianças tinham pai, o pai ia na escola buscar as coleguinhas, e eu tinha tanta vontade que meu pai aparecesse lá na escola, né, para me buscar, e eu via os meninos entrando no carro com o pai, papai, dia do pai, as professoras fazem aqueles papelzinhos, né, para dar para o pai, né, e me dava para me levar, e como que eu ia dar? Eu não tinha pai, mas elas não sabiam, né, e eu lembro que eu saía no caminho, eu lembro direitinho, gente, era uma cena dolorida, eu lembro direitinho desses papelzinhos, uns coraçãozinhos assim, uns papelzinhos escritos, papai, eu te amo, papaizinho, não sei o quê, e eu ia rasgando, eu rasgava chorando, rasgando assim, jogando e chorando, porque eu não tinha pai para dar aqueles papelzinhos. E era o sonho que eu tinha, né, de ter esse pai. Foi muita dor, foi muito sofrimento, por muitos anos. Mas eu tinha muita dificuldade até de ver Deus como pai, por causa dessas dificuldades emocionais que eu tinha relacionado com meu pai. Mas quando eu encontrei o Senhor, quando eu me converti de verdade, quando o Senhor falou, eu sou o seu pai, e eu lembro direitinho, numa manhã que eu estava num encontro, e era uma palavra de cura das emoções, e o Senhor disse para mim, eu sou o seu pai, deixa eu te abraçar, eu sou o seu pai, você tem pai. E eu me lembrei de uma cena que eu estava no teatro, e eu sempre gostei de teatro, até hoje gosto, né? Vivo fazendo teatro, até aqui na igreja, né? E eu lembro que eu declamei uma poesia bonita, e eu queria que meu pai estivesse lá.
E eu fiquei lá em cima, era alto, assim, declamando, e eu olhei, e eu vi um homem entrando de paletó preto, assim. Eu sabia que meu pai era muito rico e era político, e eu falei, ele andava bonito, né? E ele entrou assim, eu pensei assim, era meu pai, porque era uma criança, você tem aquelas ilusões, né? E ele sentou assim e ficou, né? E eu fiquei naquele, não conhecia meu pai. E eu disse ao meu pai, e aquela alegria, meu coraçãozinho chega, bateu forte, né? E aí, quando foi no final, aquele homem veio assim, abraçou uma criança e falou, você está linda, não sei o quê, e beijou. E aí eu vi que não era meu pai, né? E eu chorei, gente, chorei. E como essas coisas, aconteceram outras, né? E da escola, teve um dia também que teve um homem que parou num carrão, né? Um carrão bem chique, assim, eu pensei que era meu pai. Eu sempre estava achando que era meu pai que ia chegar, a qualquer momento ele ia aparecer. Eu tinha essa ilusão. E meu pai nunca apareceu. Mas nesse dia que eu estava lá, e o Senhor falou comigo, vem, e a pessoa que estava ministrando falou, vem à frente, o Senhor está te chamando. E quando eu fui, irmãos, assim, o Senhor falou comigo. E Ele me mostrou essa cena. Eu fui lá atrás, Deus mostrou essa cena. Eu no teatro, mostrou várias cenas, mas eu vou falar essa por causa do nosso tempo. Eu estava lá e eu vi um homem de branco. E ele disse, sentado na primeira fileira. Eu me emociono quando eu falo disso. O Senhor disse, eu estava lá. Eu sou o seu pai. E eu estava lá. Eu estava sentado na primeira fileira, mas você não me viu. E eu bati palmas, muitas palmas para você. E eu me vi pequena, declamando, e eu vi aquele homem de branco, sentado na primeira fileira, batendo palmas e sorrindo, fazendo festa, como eu queria que meu pai fizesse. E ele disse, eu sou o seu pai. E ele foi me mostrando outras cenas. E até que eu não queria dizer nunca, Deus, você é meu pai, porque eu tinha muita dificuldade. E aí, então, eu vim na frente, naquele dia, eu disse, Senhor. E eu disse, pai, pela primeira vez, porque eu nunca tinha dito pai para Deus. Eu não conseguia. E naquele dia, eu disse, Deus, pai, meu pai, eu tenho pai, eu te encontrei. E chorei muito, irmãos. E naquele dia eu fui curada em relação a Deus ser o meu pai, né? E a partir daquele dia foi quando eu consegui ter coragem de ir atrás do meu pai, fazer um concerto com meu pai, que é uma história grande. Quem quiser saber, tem um CD ali, um depoimento dessa história. Eu gravei. Tem que achar um computador que passa CD, né? Porque ultimamente quase não tem mais. Mas o Senhor me curou, me abraçou. E, então eu quero dizer para você que Ele cura você. Talvez você também, como eu, não teve pai, mas Ele é seu pai. Quantas vezes Ele esteve comigo? Ele me protegeu, Ele me guardou, Ele fez festa comigo em muitos lugares e eu não vi. Porque quando a gente está emocionalmente abalado, a gente não vê. A gente só vê as coisas ruins, né? A gente só vê os abandonos, a gente não vê os elogios, a gente nem acredita nos elogios, né? A gente não vê os abraços, a gente só vê, né, os empurrões. E era assim, uma baixa autoestima. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você que você é especial, que Ele te ama, que Ele pode te curar. Por isso que Ele está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Irmãos, eu quero ler um texto de uma mulher que eu creio que ela estava muito aflita, né? E muito sobrecarregada e cansada, e que o Senhor a curou. Está lá em Lucas 8, nós vamos ler, 43 a 48. Vamos ler rápido, que nós já temos a Santa Ceia. Lucas 8. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus recursos, né? Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque sentiu que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada.
Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluias. Irmãos, essa mulher tinha 12 anos que estava com um problema. Olha só, essa mulher estava com certeza desesperada. Ela estava com um problema, ela estava com fluxo de sangue. Naquela época, se a mulher tivesse fluxo de sangue, ela era considerada impura. Tudo que ela tocasse, considerado impuro. Ela estava doente, né? Ela estava sem esperança, ela estava falida financeiramente, ela tinha gastado todos os recursos dela com essa doença e ninguém tinha conseguido curá-la. Ela estava com certeza, né, deprimida, triste emocionalmente e desesperada, sem esperança nenhuma. E ela foi lá, ela foi atrás de Jesus, ela tocou em Jesus. Gente, quando ela tocou em Jesus, ela não deixou Jesus impuro, pelo contrário, quando ela tocou em Jesus, ela foi purificada. Por isso que eu e você precisamos tocar em Jesus, porque nós somos impuros. E quando nós tocamos em Jesus com a nossa impureza, nós somos purificados. Todo mundo que a pessoa impura tocava, ficava impuro, mas com Jesus era diferente. Quando as pessoas impuras tocavam nele, as pessoas eram purificadas, e aquela mulher foi purificada, e aquela mulher fala que ela foi curada imediatamente. Mão, pensa a alegria daquela mulher. Aquela mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro, aquela mulher estava desesperançada, aquela mulher, imagina como ela era discriminada com esse problema que ela tinha. Quem sabe você também está desesperançado, está triste, você está angustiado, né? Você tem procurado ficar livre de um problema, talvez, quem sabe, até mesmo de uma doença, de uma enfermidade. Toca em Jesus. Toca em Jesus nessa noite. Toca nele de uma maneira especial. Não toca de qualquer jeito. Toca de uma maneira especial. Às vezes, sabe, irmãos, a gente precisa tocar de uma maneira especial. A gente não toca no Senhor de uma maneira especial em todas as nossas orações. A gente toca superficialmente. Eu estava passando um problema muito sério com meu filho, e sofrendo muito, chorando. Ele estava saindo muito, chegando a altas madrugadas, e eu não conseguia me libertar daquela situação. Sofria, as mães também sofriam, e a gente ficava ligando uma para a outra, preocupada, e não dormia. Mas numa noite eu decidi que eu iria tocar em Jesus, como essa mulher tocou. E eu me ajoelhei ali na sala, e eu disse: Senhor, eu te entrego ele, eu te entrego. Eu não quero mais carregar esse peso sobre meus ombros. Eu não quero. Eu quero te entregar. E quando eu falei isso, irmãos, eu vi uma mão bem grande. Aquela mão veio assim, e eu vi o meu filho, Jonatas, eu vi a mão vindo assim sobre os pés dele, levantou, e foi trazendo ele assim, bem perto do meu rosto, do meu nariz, e colocou bem assim, falou assim: você me entregou, e ele está nas minhas mãos agora, e das minhas mãos ninguém o arrebatará. Ninguém. Irmãos, eu nunca me esqueci dessa visão. E depois dessa situação, eu já passei muitas outras situações com ele, de melhoras, de recaídas, mas eu, Vênia, nunca mais perdi uma noite de sono. Eu dormi e eu durmo, apesar das dificuldades que às vezes ainda encontro com ele, ele melhora, tem hora que não está bom, mas eu não fico mais sem dormir. Por quê? Porque eu me lembro que ele está nas mãos do Senhor. Porque eu entreguei, e da mão do Senhor ninguém o arrebatará. Eu toquei, naquela noite eu toquei. Sabe, toca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Toca de maneira diferente. Todo mundo tocava em Jesus. Todo mundo provavelmente queria uma cura naquele lugar. Todo mundo talvez quisesse uma libertação. Mas aquela mulher tocou com muita vontade. Ela queria demais, ela queria uma cura demais. Aquele problema estava difícil demais para ela carregar. Ai, como ela queria só tocar. Ela falava: só toco. Ela não tocou nem nele, irmão, ela tocou só na orla da roupa dele. E poder saiu. É lindo, irmão, sabe por quê? Porque há essa diferença. Eu já passei várias experiências, não vai dar tempo de contar isso aqui para vocês, desse toque. Sabe, às vezes está numa angústia, com uma situação terrível, e eu começo a orar de uma forma diferente, e eu começo a tocar em Jesus, de uma forma diferente. E eu vejo o poder dele, emana poder. Igual quando a Amandinha estava lá na UTI, e o médico falou: a medicina não vai mais, não pode se responsabilizar
Não tem cura para a Amandinha. Uma questão de dias. Não podemos fazer mais nada por ela. E eu disse: Senhor, o médico não pode, mas o Senhor pode. Faça. E eu disse: Senhor, assim como o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus, assim como o Senhor ressuscitou, o mesmo Espírito que emana vida, sopra sobre a Amanda nessa noite. Sopra naquele leito de UTI. Sopra, Senhor. E eu gritava com a minha alma, acho que como essa mulher, irmãos, gritava. De um lado eu vi o Senhor soprando, do outro lado eu vi o diabo e um caixãozinho pequenininho. E o diabo falando: não adianta, não adianta, ela já está morta, ela já morreu. E eu vi o caixão, irmãos. Pequenininho, que ela tinha 1 ano e 3 meses quando aconteceu isso. E eu seguia olhando para Jesus. E eu gritava. E naquele momento, irmãos, veio uma voz bem forte e disse: Amanda vai viver para a minha glória. A última palavra não é do médico, a última palavra é minha. E eu digo: Amanda vai viver. Irmãos, pronto. Falei para o cara, falei para todo mundo, quando alguém me falar alguma coisa, Amanda vai viver. E a Amanda viveu. A Amanda está aí, né, andando para todo lado, correndo, sem nenhuma sequela. Deus é lindo, irmãos. E para fechar, o Senhor nos liberta dos demônios. O Senhor quebra as cadeias, porque a palavra do Senhor diz isso, que Ele destrói as muralhas, que Ele quebra os grilhões, que nada pode nos aprisionar. Que nós vamos terminar lendo 2 textos rapidamente, lá em 1 João 3,8, não vou falar muito sobre o texto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E é isso que Ele faz nas nossas vidas quando nós clamamos por Ele. Ele destrói as obras do diabo. O diabo veio destruir, roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para destruir com as obras do diabo. E nessa noite eu declaro que todas as obras do diabo contra a sua vida estão destruídas. Todas as obras do diabo contra esta igreja estão destruídas. Todas as obras do diabo contra a nossa nação estão destruídas. Em nome do Senhor Jesus. Porque para isso veio Ele, para destruir com todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus. O outro texto eu vou ler, é uma história também, mas bem rapidinho eu vou ler, porque é algo também lindo, não vou falar muito, porque o texto por si só fala, está em Marcos 5, de 1 a 20, um homem que vivia escravizado pelos demônios, né? Entremente, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, ficava na sepultura, gente, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que eu não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte um grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade, pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém, vamos parar aí. Amados, esse homem estava preso com cadeias, legiões de demônios, mas quando Jesus chegou, Jesus derrotou os demônios, destruiu, quebrou todas as cadeias que o aprisionavam, mandou esses demônios embora. Esse homem estava louco, a palavra fala lunático era louco, irmãos. Tem muita gente dentro dos hospícios
louco. Eu já tive paciente meu dentro do consultório que chegou louco, atirando pedra, falando coisas atrapalhadas que saíram normais após uma simples oração. Por quê? Tocaram Jesus. Tocaram Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansado? Está sobrecarregado? Está difícil? Vem para Ele. Toca nele de uma maneira especial. Não toca de qualquer jeito, não. Toca de uma maneira especial nessa noite. Peça perdão daquilo que precisa pedir perdão. Peça para curar aqui no coração aquilo que precisa ser curado. Peça para quebrar as cadeias naquilo que você percebe que está preso. Ele pode fazer tudo isso. E Ele faz. Amém? Vai orando um pouquinho enquanto o louvor canta. Fale com o Senhor. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo para si. Glória a Deus. Contemple esse homem de branco aqui hoje. Andando pela fé eu templo. contemplo. Glória a Deus. De Aleluia. tempo Jesus passeando. Ele está aqui. E no seu resplendor, Aleluias. Glória a com Deus. brilho do sol, Aleluia. envolvendo a mim. Amém, Jesus. Glórias a Ti. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Ele está aqui, eu irmãos, estou passeando. sentindo. Jesus está Ele passeando está aqui. operando. Deixa-te tocar. Por grande calor. Toque nele como aquela mulher tocou. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. Está enxugando essas O lágrimas homem aí. de branco, Ele pode te é a curar. marca da cruz, não é outra, é Jesus. É Jesus. Jesus. Ele está aqui. Ele está perguntando onde é a tua dor e por que choras tanto. Fala para ele onde é a sua dor. Onde é que está doendo? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Amém. Aleluias. Está bem ao teu lado, ouvindo teu Glória a pranto, que Deus. choras calado. Poderoso Ele é, pode fazer, abre o teu coração. Glória a Deus. Ele pode tudo fazer. O homem de branco, Ele está passeando no meio da igreja. Aleluia. Eu estou Glória a Deus. sentindo. Ele está operando. Aleluia. Pois é grande o calor. Aleluia. Ele está aqui para curar Eu você. vejo agora, Aleluia. pelos olhos da fé, Ele está enxugando Aleluia. todas as lágrimas. O homem de branco, Aleluia. Senhor, tem a nessa marca noite, da Pai, eu cruz. coloco na Tua Não é outra, presença Jesus. a Tua igreja. Eu coloco na Tua presença O cada um dos homem Teus de filhos. branco, Que o Senhor tocar ele neles de está uma maneira passeando especial. no Liberando meio da unção igreja. de cura. Eu estou Toca de uma sentindo. maneira especial. Ele Em está nome de operando, Jesus. Em pois nome é de grande o Jesus. calor. Aleluia. Aleluia. Eu Glória a Deus. vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outra, é Jesus. O homem de branco Branco tem a marca da cruz, não é outra, é Jesus.